Muito boa noite, seja bem-vindo ao Giro TVE Eleições 2020. Eu sou o Vinícius Doria e a partir de agora a TVE abre espaço para que você conheça as propostas dos candidatos a prefeito das cidades da Grande Vitória. Então, nos próximos dias temos um encontro marcado, todos os dias, aqui às 6 da tarde de segunda a sexta. Nos próximos dias estaremos juntos conversando com as pessoas que vão pedir o seu voto para as eleições de novembro. Serão 2 entrevistas por dia, para poder ouvir todos os candidatos. Mas antes que a gente comece essa série de entrevistas, eu queria dar 2 informações. A primeira é que a ordem das entrevistas foi definida por sorteio com os assessores de todos os candidatos. A segunda informação é que nós, aqui da TVE, temos uma grande preocupação com a segurança sanitária. Por isso, o estúdio da TVE foi completamente adaptado para que pudéssemos fazer essa série de entrevistas seguindo os rigorosos protocolos da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo de prevenção à Covid-19. Então, eu estou aqui na ponta de uma mesa, o meu entrevistado estará a mais de 2 metros de distância e dentro do estúdio teremos equipe mínima, apenas 2 operadores de câmera e mesmo assim afastados a 4 metros de distância desta mesa, que é a nossa bancada de trabalho. Com relação às entrevistas, há um tempo que vai ser igual para todos os entrevistados. Serão 23 minutos, eu vou contar aqui, mas também vai ter um reloginho e vai me avisar quando esse tempo estiver terminando. Agora sim, a gente pode começar essa série de entrevistas e para nós da TVE é um prazer participar desse debate, porque nós achamos que esse é um papel da TV pública, fazer com que você, em casa, tenha acesso às informações necessárias para tirar suas opiniões e votar da melhor forma possível. Então, abrindo essa série de entrevistas aqui no Giro TVE Eleições 2020, nosso primeiro entrevistado, que está aqui comigo, é o candidato do PSOL, Gilbertinho Campos, que eu tenho muito prazer em recebê-lo aqui, Gilbertinho. Prazer é todo meu, Vinícius Doria. Queria dar uma boa noite a todos os telespectadores que estão nos assistindo agora. Parabenizar por essa iniciativa, né, que nós estamos vivendo um momento muito importante, né, da política, e a democracia, neste momento, ela tem que ser muito valorizada e o processo eleitoral expressa isso, né, e deve expressar isso. Portanto, estou muito agradecido pela oportunidade para poder falar aqui com os meus eleitores. Ok, Gilbertinho Campos, então vamos começar? Eu estou até com o meu reloginho aqui, já marcando o nosso tempo de 23 minutos, e eu queria começar com o senhor justamente sobre a base da sua plataforma. Primeiro, o senhor tem 63 anos, é historiador, formado pela Universidade Federal do Espírito Santo, auditor da Receita Estadual, aposentado, auditor fiscal, e é um militante do movimento negro. E eu queria começar justamente sobre isso, sobre essa base da sua plataforma, que é a questão da subrepresentação dos negros em postos de comando, tanto no setor público quanto no setor privado. O que o senhor propõe, o que uma prefeitura pode fazer como política pública para melhorar essa subrepresentação? Então, a nossa candidatura, ela se dá muito em função disso que você acabou de falar. A população negra deste país, dessa cidade, ela não está representada naquilo que nós chamamos nos espaços positivos da sociedade, né? E desses espaços positivos destaca-se os espaços de poder, né? Os espaços de poder aonde você processa política, onde você constrói, né, as políticas públicas para toda a população. E existe uma defasagem muito grande, né, em relação a essas políticas para atendimento da população negra, né? O Estado, ele não é presente como deveria ser para essas populações, para esses segmentos. E no nosso entender, isso só vai mudar quando essa população, quando a população negra, as pessoas negras se verem, né, representadas genuinamente nesses espaços de poder. Porque até então, as nossas políticas, as nossas expectativas de políticas públicas, elas foram trabalhadas com pessoas, né, pessoas brancas, pessoas que não têm uma vivência, né, com essas pessoas. Uma coisa é você
você achar que aquelas pessoas precisam do atendimento do Estado, né? Precisa de uma determinada política. A outra coisa é você vivenciar nesses espaços para você tentar absorver a realidade dessas pessoas e aquilo que precisa para alterar essa realidade. Então, nós trabalhamos não só com a questão da igualdade, né? Nós trabalhamos com a questão da equidade, que vai muito além da igualdade. E a equidade pressupõe, acima de tudo, você fazer justiça social. E a nossa população, ela não tem esse atendimento com justiça, né? Então, a nossa luta é muito grande para que nós consigamos, né, mostrar para a sociedade da importância da população negra na construção deste país, na construção dessa cidade, e que eles, e eu estou exercendo esse papel, têm o direito de disputar esse espaço político. O senhor foi, nos anos 2000, militante, inclusive, do movimento Procotas na Universidade Federal do Espírito Santo. Eu queria saber qual a sua opinião com relação às cotas e se o senhor pretende implementar políticas de cotas em outros segmentos, por exemplo, na formação da sua equipe de governo. Com certeza, né? Falando um pouquinho do movimento Procotas na UFES, foi um momento assim de muito debate, muitas incompreensões do significado dessa política, porque essa política ela estava disputando com uma política que não trabalha com inclusão, não trabalhava com inclusão, que era o vestibular. O vestibular, na verdade, era uma política de exclusão. E a política de cotas é uma política de inclusão, né? E essa política, ela vem tentar dar um tratamento diferenciado aos diferentes para aqueles que nunca tiveram oportunidade de entrar na universidade. Então, hoje a universidade ela está mudada. Como nós havíamos previsto naquele momento, que além, né, de você ter alunos oriundos das camadas sociais pobres e negras, esses alunos levaram muitos saberes, outros conhecimentos para a universidade, enriquecendo ainda mais o currículo e o conhecimento que aquela universidade vem fazendo ao longo dos seus anos, e que a população negra ela era muito invisível, né? A nossa educação, o nosso mundo, ele era invisível naquela universidade. Eu lembro que quando eu fiz a universidade, a maioria das monografias tratavam-se só da imigração italiana, né? A imigração italiana foi muito importante na formação do Estado do Espírito Santo, mas a população negra veio muito antes, né? A população indígena já estava aqui. Então, não era justo que esses conhecimentos estariam tão invisibilizados. A sua equipe de governo vai refletir isso? Na minha equipe, com certeza, Vinícius, com certeza. Eu já conversei isso na formulação do programa. Eu costumo dizer que a nossa equipe vai ser uma equipe enegrecida, seja na tonalidade da pele, seja do modo de você ver a administração. Enfim, vou trabalhar com cargos comissionados, com a sua maioria de pessoas negras, e isso é importante para você passar para a sociedade que a população negra ela tem valor, ela tem talento, ela sabe administrar. Enfim, isso é uma desconfiança que a gente enfrenta a vida toda, né? Então, este é o momento, na minha administração, que eu vou mostrar para a população de Vitória que a população negra, ela sabe administrar, e ela vai fazer uma administração muito diferente daquilo que a gente viu até hoje. Vai ser assim, um momento histórico na administração do município de Vitória. Gilbertinho Campos, a pandemia da Covid-19 impôs muitos sacrifícios à população, impôs sofrimento a muitas famílias, mas abriu também um grande debate sobre o papel da saúde pública num momento tão grave como esse, o papel da importância do SUS. E a saúde pública começa no município, no atendimento básico. O que o senhor propõe para melhorar esse atendimento básico e se o senhor defende o fortalecimento do SUS? Isso é princípio do PSOL. O PSOL não abre mão da defesa do SUS. É a política pública de saúde, mais inclusive de todo mundo, né? Sem o SUS, a maioria absoluta da nossa população estaria completamente desassistida nesse plano.
Então, o SUS ele vai ser o fundamento da nossa política de saúde. Nós temos em Vitória, né, nós temos o Programa de Saúde Pública de Vitória. É um programa que ele não foi executado completamente, mas esse programa é muito bom. É muito bom porque ele foi construído primeiro junto com a sociedade, com as comunidades, e ele todo foi construído com um fundamento referenciado no SUS. Então, nós vamos implantar e executar esse programa na sua integralidade. Nós temos inúmeras propostas para a saúde pública, mas infelizmente a gente não vai ter tempo de falar todas. Eu destaquei algumas aqui, vou ler aqui. Por exemplo, nós temos que ampliar a oferta de especialidades nas unidades básicas de saúde. Né? Elas são muito restritas e muitas vezes tem determinados territórios e bairros que tem uma incidência de doença, né? que muitas vezes ali naquela unidade eles não conseguem entender porque não foi previsto esse atendimento. Tem determinados territórios, tem determinados bairros que essa questão epidemiológica ela se difere de um bairro para outro. Se você pegar uma situação epidemiológica de um bairro de Jardim Camburi e se você for fazer uma comparação com um bairro lá da periferia ou do morro, você vai ver que tem muitas diferenças. Então você tem que ter esse olhar diferenciado e por isso que você tem que aumentar o máximo possível, né, a oferta de especialidades médicas. E também você tem que aumentar o número de profissionais. Né? O número de profissionais ainda é muito restrito. Isso você pode fazer essa verificação com o número de pessoas que não são atendidas nessas unidades, porque não tem uma grande quantidade de profissionais para fazer o atendimento. Por exemplo, Jardim Camburi é um bairro que deve ter quase 80 mil habitantes, tem uma unidade básica de saúde, uma. Então, na nossa proposta, nós vamos construir uma outra unidade básica de saúde em Jardim Camburi para atender toda aquela população. Gilbertinho, vamos sair da saúde e vamos para a educação, que foi uma outra área profundamente afetada pela pandemia, mas que também obrigou a uma reflexão e uma tomada de muitas decisões. A escola do futuro parece que vai ter que chegar antes, porque as escolas fecharam, novas tecnologias vieram, os alunos tiveram que se reinventar, os professores tiveram que se reinventar, os gestores públicos tiveram que se reinventar. O que fica de lição dessa pandemia e que pode estar incorporado no programa de educação da sua candidatura? Fica de lição que o Estado, né, e aí o Estado que eu estou falando, a Prefeitura, ela tem que ter dois olhares, né? Um olhar para os bairros que estão situados ali na orla, que nós estamos dentro do pessoal do lado direito da cidade, né? São os bairros da classe média, e um outro olhar para aquelas populações que vivem no lado esquerdo da Leitão da Silva, que são os morros, as zonas periféricas e tal. E nessa pandemia ocorreu o fato assim, que as pessoas não tinham água potável dentro de casa. Nós estamos fazendo campanha, estive recentemente no Morro de São Benedito. As pessoas relatam que a água lá chega 1 ou 2 vezes por semana. Você imagina essa situação no momento de maior coisa da pandemia, né? De maior gravidade da pandemia. As pessoas não tinham água para se higienizar. Então, esse tipo de programa de saúde é que nós vamos ter, de educação, desculpe, que nós vamos ter. E por exemplo, nós temos que ampliar também o número de escolas em tempo integral. A carga horária do CEMEIS, ela vai ser no horário noturno, isso é uma proposta nossa, e também estabelecer o piso nacional dos professores, porque um dos problemas da educação é justamente o desestímulo que os professores têm em função dos baixos salários que eles recebem. Então, tudo isso está na nossa proposta e tudo isso vai ter, assim, um tratamento muito diferenciado e privilegiado para aquelas populações que vivem nesses bairros, porque as escolas, por exemplo, desses bairros, elas sequer têm ventilação, os espaços são muito, muito pequenos, né? Principalmente nesse momento de pandemia. Então, por exemplo, você voltar
as aulas presenciais, nesses bairros é um risco muito grande, porque esses equipamentos eles estão muito sucateados. Então, quando eu falo da população negra, é importante dizer, viu, Vinícius, que tudo isso você tem condições de fazer recortes raciais nessas políticas, né? Então, a nossa população negra é a população pobre que sofreu muito com essa pandemia e vem sofrendo. Os nossos alunos, por exemplo, das periferias, eles não tinham tecnologias para acompanhar as escolas em aulas virtuais e em aulas online. Então, você tem um desnível muito grande no atendimento dessa política para o conjunto da população. Isso, educação, tem muito a ver com o nosso próximo tema, que é a questão da segurança pública. Qual é a abordagem que o senhor propõe para a segurança pública? Qual o papel da Guarda Municipal e o que deve ser revisto? A Guarda Municipal, ela é uma polícia comunitária, né? A gente nota que nessas ações da Polícia Militar, nessas ações de repressão, eles envolvem a Guarda Militar, a Guarda Municipal. Isso não é papel da Guarda Municipal. A Guarda Municipal ela foi criada justamente para ela interagir com a população, né? Interagir no sentido de prevenir a violência, né? E não você combater a violência depois que ela ocorre. Então, na Guarda Municipal, você precisa, por exemplo, criar programas sobre a saúde mental desses trabalhadores da Guarda Municipal. Nós vamos criar também o programa de patrulha guardiã, né? Maria da Penha, principalmente em relação à violência contra as mulheres. Ampliar a ronda cidadã nesses locais, principalmente para garantir uma polícia preventiva, né? Uma polícia comunitária. Nós vamos construir bases da Guarda Municipal nesses bairros, né? Não é o PP, é diferente de UPP. Essas guardas municipais, vivenciando o território, aquilo que eu falei no início, ela vai ter condições de fazer a prevenção e principalmente fazer a interação e saber exatamente como que é a vida que ocorre ali. O que a gente vê muitas vezes são desrespeitos, direitos humanos que não são respeitados, né? A polícia ocupando esses espaços, muitas vezes invadindo casas, enfim, são mulheres que são... muitas vezes a polícia comete violência contra mulheres, crianças assistindo aquilo tudo. Isso tudo vai mudar. Nós queremos construir uma polícia cidadã, uma polícia que dê um tratamento humanizado para a população que paga os seus impostos e ela tem direito de ter uma polícia que respeite e principalmente que não viole os direitos humanos. Vitória, a gente costuma dizer que é quase uma boa parte de sua área é uma ilha. Mas quando a gente fala de mobilidade urbana, não dá para tratar Vitória como uma ilha, porque ela está ligada a grandes cidades no seu entorno. E a mobilidade precisa dialogar com todas essas cidades. O que o senhor propõe como política pública para o transporte de massa e o que o senhor pensa dos transportes alternativos? Primeiro, nós temos que combater a hegemonia do automóvel. Um automóvel, ele ocupa espaço ali de 10 pessoas. E combatendo a hegemonia do automóvel, nós temos que qualificar, melhorar o transporte público, principalmente o transporte público para as grandes massas periféricas, para os trabalhadores, né? Ampliando as linhas de ônibus. E no nosso governo, esse sistema de transporte ele vai funcionar 24 horas. Né? Então, nós temos aí a cidade, ela vive 24 horas por dia, você tem trabalhadores em todos esses horários, muitas vezes, depois da meia-noite, os trabalhadores têm uma dificuldade muito grande para voltar para casa, porque os ônibus são escassos. Então, a gente vai fazer esse atendimento. Vamos colocar em prática, veja só, o Estatuto do Pedestre. Eu não sei se você conhece, mas nós temos o Estatuto do Pedestre aqui na cidade de Vitória. O que é esse Estatuto de Pedestre? Não é você garantir só que as pessoas vá a pé da casa para o trabalho e vice-versa. É você garantir que ele possa andar com segurança, melhorando,
por exemplo, a sinalização das ruas, né, a iluminação das ruas, enfim. Então, isso também está previsto no nosso programa, né? Aumentar a malha cicloviária. Hoje nós temos uma malha cicloviária muito boa, né, mas nós pretendemos aumentar e que essa malha cicloviária ela atinja todos os pontos de cidades, ela não fique somente nas vias, nas grandes avenidas, né, assim, como se você estivesse fazendo perfumaria, né? Você só trata ali das grandes avenidas, mas quando você entra, por exemplo, a 100 metros para dentro de um bairro ou de um morro, por exemplo, ali, por exemplo, no Morro do Romão, você vai ver que tem muita coisa que precisa ser feita, né? E você tem problemas de saneamento básico, rua sem calçar, enfim, uma série de coisas, escadarias que não estão funcionando. Então, assim, quando você fala em mobilidade, você tem que pensar nas pessoas que andam a pé, por exemplo, tem escadarias nos morros que são escadarias que as pessoas correm risco, né? Porque num tempo de chuva, por exemplo, você pode escorregar ali e sofrer um grande acidente. A gente fez uma entrevista com um morador do bairro do Romão e ele fez um vídeo mostrando, no tempo de chuva, a impossibilidade das pessoas transitar por aquelas ruas, né? Com relação à habitação, Vitória é uma cidade que tem pouco espaço para crescer. É uma área já densamente povoada e não tem muito para crescer. Como é que o senhor pretende tratar a questão da habitação popular especificamente? Primeiro, a gente tem que democratizar o planejamento, né, e a gestão da política habitacional, né? Não dá para você simplesmente ter aqueles técnicos que ficam fechados nos gabinetes, mas que não vão nesses territórios, nesses bairros, né, não tem um diálogo com os movimentos de moradia. Muitas vezes esses movimentos de moradia são tratados como pessoas marginalizadas, né, e elas são marginalizadas sim porque elas não têm onde morar, né? Então essa política ela tem que ser democratizada. A prefeitura ela tem que ter a humildade de ouvir a todos, né? Técnicos, estudiosos, você tem lá na universidade pessoas que estudam essa questão, então você tem que ouvir essas pessoas. A regularização fundiária, né? Toda eleição se fala nisso, mas efetivamente você não vê essa política sendo concretizada. Nós pretendemos também fazer a locação social, né? A gente adquirir espaço ou alugar espaço para essa população que mais precisa, numa parceria com a prefeitura, que esse aluguel ele não seja um aluguel que esteja acima da capacidade de pagamento dessas pessoas. Então, a prefeitura ela tem que ter essa participação, tem que fazer essa parceria e, assim, criar programas específicos de habitação para idosos, para mulheres, principalmente as mulheres que estão no CAD único, né? Pessoas em situação de rua, né? Para além do atendimento, do acolhimento, do assistência social, tem famílias inteiras que estão na rua e essas famílias precisam de morar, precisam de ter um teto. E muitas vezes esse problema... E aí o Estado tem que fazer uma intervenção muito forte nessa área, né? Nós já estamos chegando na reta final da nossa entrevista, mas eu queria saber do senhor qual é a vocação econômica de Vitória e o que pode ser feito para a geração de emprego e renda? Olha, vou ler aqui umas propostas que a gente trabalhou, que os nossos economistas apresentaram. Investir em política de pequenos e médios negócios. Isso é política, isso é princípio do PSOL, né? Fortalecer, criar cooperativas nos territórios com base nas demandas daquela região. Eu não sei se você tem conhecimento, Vinícius, que na periferia parece as pessoas entendem como um lugar de toda pobreza, mas a economia da periferia ela é muito forte, né? Então hoje os bairros periféricos da cidade você tem uma gama de processos produtivos, de geração de economia, geração de emprego e renda. Você vai ali no bairro São Pedro, toda aquela parte do bairro São Pedro, eu fico imaginando o quanto de emprego que aquelas lojas, aquelas empresas de prestação de serviço, ela gera para aquela região e com uma qualidade muito boa, porque a pessoa não precisa fazer um grande deslocamento da casa para o trabalho, porque ela está localizada ali da sua casa. E finalizando, Vitória tem uma vocação muito grande para o turismo e esse turismo ele não foi ainda totalmente explorado nessa cidade. Gilbertinho Campos, nós temos 1 minuto para encerrar nossa entrevista
e eu queria que o senhor fizesse suas considerações finais. Fala para o seu eleitor qual o recado que o senhor tem para dar para ele. Primeiro, eu queria pedir o voto de todas, voto de todos, né? Essa é a minha primeira candidatura. Eu e minha co-prefeita, Muna Malek, nós não trabalhamos com essa ideia de vice-prefeita, mas de co-prefeita, porque ela não vai ser uma figura decorativa na nossa gestão. E eu quero dizer para vocês que nós vamos fazer uma das maiores de administração dessa cidade, uma administração muito diferente, uma administração que vai ter um olhar muito privilegiado para as populações mais pobres, para as populações negras. E para finalizar, como não poderia deixar de ser, eu como militante negro, nós vamos combater o racismo nessa cidade, que é um combate, que o racismo ele é muito forte nessa cidade e divide essa cidade ao meio, e nós vamos unificar essa cidade. Gilbertinho Campos, candidato do PSOL à Prefeitura de Vitória. Primeiro, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela disciplina com o tempo. Estamos completando 23 minutos aqui no reloginho, cravado. Boa sorte na sua campanha. Vamos cancelar aqui. Ó, cancelando o nosso tempinho. Muito obrigado, boa sorte na sua campanha e espero que a gente possa conversar. Se o senhor passar para o segundo turno, a bancada estará aberta novamente. Estaremos aqui lá na TVE. Tá, pode me aguardar que eu volto. E para você que está em casa, a gente volta daqui a pouquinho. No segundo bloco, nós temos a segunda entrevista do dia. Nessa estreia do Giro TVE Eleições 2020, nosso entrevistado será o candidato do PT, João Coser. É rápido, a gente volta.